É isso aí, galera do Vascão, cara. Mais um empate, mais um jogo, né? Em que o Carille não conseguiu fazer esse time do Vasco jogar. Não deu pro Vasco jogar, né? Que loucura, cara. O Vasco não conseguiu vencer. Não foi só o Vasco, né? Que não venceu no, nos torneios aí, né? O Flamengo não venceu, só que foi fora de casa. O Inter tava perdendo de 3-0, 3-1, né? Jogando dentro de casa. Conseguiu reverter a situação. Só que o Vasco, cara, ele já tem, né, um históricozinho que não é legal, né? Aí isso acaba complicando ainda mais a situação do treinador e o cara acaba ficando aí por um fio novamente, né? Mais uma vez está por um fio o técnico do Vasco, Carille. Acho que ele cai, viu? Se ele não cair agora, vai cair aí no próximo jogo do Brasileirão, isso aí é quase certeza. Isso influenciou ou não influenciou? Acho que quando é um jogo contra o The Strongest, contra o Bolívar, aí você já parte do pressuposto de que a dificuldade vai ser enorme, mas em Quito nem sempre é. A gente já viu muito brasileiro ter boas atuações lá, o próprio Flamengo já jogou bem por ali, mas o jogo foi o que foi. E assim, a notícia boa para o Flamengo é, o que a LDU pode fazer no jogo de volta? Exatamente o que ela tentou fazer no jogo de ida. Vai ser igualzinho. Vai ser igualzinho. E a gente viu que não é que ela... E acho que essa é uma questão de preocupação para o Flamengo, que ela conseguiu contra-atacar várias vezes. Sim. Inclusive, no melhor momento do Flamengo, que acho que foi a primeira metade do primeiro tempo, ela teve as possibilidades de contra-ataque. Ela teve umas transições ali que os jogadores conseguiram ficar em condições, mas que morriam na questão ali técnica, no último passe, na finalização. Então, é um time que tem muita dificuldade técnica para conseguir fazer algo de decente, mesmo tendo o espaço que o Flamengo, acho que concedeu em alguns momentos. Então, acho que o normal é você imaginar que o Flamengo no Maracanã, né, vai todo mundo falar, mas perdeu da Central Córdoba. Vai ter sempre aquele porém ali. Tudo bem, e talvez isso seja até bom para você. Vamos lembrar, né? Vamos lembrar do que aconteceu. Agora, o normal é o Flamengo avançar sem dificuldades, ainda que nesse momento ele esteja na terceira colocação. A gente tem uma tela aí para mostrar como é que foi o primeiro tempo e o segundo tempo do Flamengo. E só para fazer essa comparação aí, para mostrar como mudou, né? O Calçade estava falando aqui como foi. Foram dois tempos distintos. Então a posse de bola cai de 63% para 50%, ações na área rival caindo de 7 para 4%. Passes completos de 285 cai para 190, a precisão nos passes cai também para 84,1, finalizações 5-5, mas no alvo, 2 no primeiro tempo, no segundo tempo não acertou o alvo Flamengo. Teve uma jogada sensacional do Luiz Araújo, inclusive, a fazer um golaço, acabou chutando para fora. Duelos vencidos, olha a diferença, ó. 26 cai para 17, Pedro. Então, assim, o segundo tempo, mesmo com as mudanças, em algum momento colocando um time mais rápido, até colocando Cebolinha, colocando Luiz Araújo, colocando Pedro, naquela força ali no ataque, mas realmente o Flamengo acabou sentindo um pouquinho aí a partida. Me parece que o 0-0 saiu como um bom resultado. Você já falou, né? Na tua opinião, foi bom o 0-0, né? Foi bom o empate contra a LDU. O problema não é o 0-0 contra a LDU, é quem parar para analisar 4 pontos em 3 jogos quando você olhou o sorteio lá. Esse é o problema, vai ficar toda hora voltando no Central Córdoba em casa, Central Córdoba em casa. Não é nem que o jogo contra o Central Córdoba foi fora o primeiro, não. Sim. Foi em casa. Então, 4 pontos em 3 jogos, a gente fica aqui o ano inteiro, é o melhor elenco, não é? Do Brasil, é só mais caro, é o melhor, o trabalho é bom. Aí 4 pontos em 3 jogos para um cara como o Felipe Luiz, a gente vai ficar aqui, pô. E o jogo que deu 3 pontos foi um jogo também bem abaixo. Soa para quem quiser se apegar só a isso, fala, pô, os caras estão malucos. Mas não, só que jogar lá não é só como a LDU está. A LDU não é aquela LDU que a gente já viu
Não é LDU de muita velocidade. Não é o time do Zubeldia. Não é. Aquela LDU que você não conseguia ver a bola por causa da altitude, por causa da qualidade deles. Muita velocidade. Com 3 caras rápidos e gente, de contra-ataque. você vai entender o que eu tô falando. Gente que aqui não conseguia ver a cor da bola, chegava lá na LDU, era destaque do time. Opa! Que já nem tá mais lá. Júlio. Fez uma atuação contra o São Paulo. É exatamente esse jogo que eu tô falando. Ele acabou com o Rafinha. Não, o que era o Arrulho de ponta por ali não é essa LDU. Só que ainda é a mesma localidade, ainda é o mesmo estádio, ainda é a mesma cidade. Esses efeitos estão lá. Então, no primeiro tempo, o Wesley não conseguiu jogar. Eu não consigo sentar aqui e afirmar se eu vi o jogador, se é só uma situação de não entendimento, de não encaixe, o Gerson não estava bem, ele não encaixou, ou se ele não conseguiu correr, porque no segundo tempo já era um outro jogador. O Gerson teve problemas de finalização contra o Vasco, quase sempre quando chegava para finalizar, ou a perna do apoio estava cansada, ou a perna para bater não era melhor. Hoje ele não foi bem, é o quê? É só uma queda técnica? É um jogador que sentiu um pouco mais que os outros? Se você para ver que o Flamengo sai daqui com um passivo já para resolver, num estádio que, Calçade, ano passado, tem aquela imagem do tubo lá, quando vinha para altitude fazer transmissão. É claro que era La Paz, mas você já sai daqui com um monte de problema e volta com um ponto. A gente pode estar falando que é um resultado bom, só que claro que no pacote geral, ter que vencer os 3 próximos jogos para classificar, falando do Flamengo, para classificar o em primeiro, para somar um pouco mais de ponto lá na frente, decidir em casa, é claro que vai soar como, sabe, é uma situação mais desconfortável do que se imaginou. Agora, o jogo de hoje, eu acho que é interessante, o Flamengo não chegou a sofrer, tirando o finalzinho ali, que a LDU tenta chegar um pouco mais. Uma cabeçada no final. Léo Ortiz e Danilo tiveram, assim, uma atuação. O Flamengo, se eu não me engano, do Domi, foi altitude, não foi? Tomou 5. Do Del Valle. Bola. Foi lá. Não deu bola, não viu bola. O São Paulo não viu bola. É time que vai pra lá e não vê bola jogo de ida pra fazer o jogo da volta só em casa. Fez uma defesa, mas acho que o fato do Rossi ter feito uma defesa diz muito também sobre a inoperância dos atacantes. O Flamengo está lamentando que Arce. não conseguiu criar para finalizar, porque quase sempre a última bola por passe, a última tomada de decisão, ela foi ruim. Isso aí a gente pode falar do ponto de vista técnico. Sim. Mas o Flamengo está lamentando que não finalizou bem um jogo que ele teve controle. E talvez a gente passasse ontem e hoje o dia inteiro debatendo um monte de coisa. Não que o Flamengo fosse ter exatamente o controle, era como o Flamengo poderia... Será que o empate está bom? A vitória lá é complicado, porque é altitude. Então, assim, o saldo é positivo. O problema é quando a gente abre um pouco a lente, a gente vai lembrar, óbvio, do último jogo e da pontuação que você tem precisando fazer. A realidade são 3 jogos do Flamengo, daquilo que se espera do Flamengo, a gente não viu ainda na Libertadores. No ano passado, o Flamengo em Bogotá, estava lá nesses jogos, 2.600 sentiu, tanto que o Alan, depois daquele jogo, não voltou mais para jogar no Altitude, daquele jogo. E ele entrou no segundo tempo, aparentemente bem. O De La Cruz nem viaja. De La Cruz nem viajou. O Flamengo jogou hoje a 2.850, jogou também a 3.600. Dos 2 da Altitude na temporada passada, acompanhei lá. Assim, na Bolívia foi assustador. Todos os jogadores se atiraram ao gramado no final do jogo, porque realmente foi desgastante. E aqui sofreu também. E a 2.600 também. Assim, com essa altitude, você tem uma queda de rendimento, porque assim, a pressão do ar diminui. Pressão do ar diminui, a absorção de oxigênio diminui. Logo, você está acostumado a jogar ao nível do mar, a 800 metros, 1.000 metros, você tem algo com o qual você não está acostumado. Fisiologicamente, essa adaptação não se dá em 24 horas. Você precisa de alguns dias, algumas semanas para que isso aconteça. Então, o cara perde rendimento. E um jogador perdendo rendimento, um atleta, uma coisa é a gente perder rendimento, né? De subir uma escada. A outra é um cara que tem que correr para evitar um gol. Aí já muda um pouco de figura. Então, se sentiu. Mas pela fisionomia do Felipe Luiz ao final do jogo... Mas sente mais no segundo tempo, né? Fica muito nítido, pelo menos no segundo tempo. Porque não é só, assim, não é só o acúmulo, do segundo tempo é um acúmulo do jogo. Sim. Mas logo no início, você não tem teu rendimento. É como se você tivesse o teu velocímetro, o teu acelerador tá limitado. Sim. Você não vai pisar fundo em nenhum momento ali. E tem também a questão que a velocidade da bola é diferente. Tudo isso impacta. Mas o Flamengo teve, a gente viu ali números de primeiro tempo e segundo tempo, eu diria 30 minutos iniciais do primeiro tempo de muito domínio. Os últimos 15 minutos do primeiro tempo já viram a LDU se soltando um pouco.
E nesses 30 minutos que o Flamengo foi realmente o dono do jogo, faltou o tramo final do futebol. Ele controlava, ele tinha a bola, mas ele não conseguiu chegar. Você falou da velocidade da bola, né? Sim. Você viu uma... Não sei se vai rodar, só para complementar, você viu uma... Não sei se vai rodar em trecho do Felipe Luiz, que ele fala que ele pedia toques mais curtos ao time. E eu acho que isso foi um problema. Porque o Flamengo chegava, controlava, ainda que lento. Perdeu muito e aí, passe quando esticava, teve uma bola que, se eu não me engano... Você perde a noção do... É um toque de um cara de qualidade assim, a 5 metros, e sai um tiro. Aquilo ali claramente é um erro técnico que é causado pela atitude. E era sempre perto da área, era sempre o passe para entrar na área, era sempre o levantamento da bola. Eu acho que o Flamengo poderia ter chutado um pouco mais de fora. Então, faltou ali... Quando não está encaixando essa aproximação, testa. Chegar na área. E hoje jogou com o Juninho. E aí um problema que é de todos os times. A gente falava aqui do Vasco, é de todos os times. O Flamengo tem um elenco melhor, sim. Mas ele também está encarando todas as competições com o elenco que tem. Sim. Então, hoje, por exemplo, não tinha o Plata. Plata foi desfalque de última hora. Joelho. O Plata é um jogador muito importante. Ainda mais... Ia jogar, no lugar do Juninho. Ia jogar. Acostumado lá, né? Apesar que a ambientação dele agora seja outra. Mas ele vai jogar pela seleção lá. Vira e mexe, ele está lá. Ele deve ter alguns caminhos para... O cara que tem uma memória, o corpo dele, ele reage melhor a isso, até porque ele está acostumado. Então, assim, vai chegar um momento também que o elenco vai sentir o desgaste. Então, ele pode fazer uma troca. Hoje não jogou o Léo Pereira, joga o Danilo. No outro jogo não tinha jogado o Léo Ortiz, jogaram o Danilo e Léo Pereira. Você pode trocar aqui o lateral, o Alexandre está machucado. Hoje saiu, não sei em que condições, se era um desgaste físico ou se era alguma coisa muscular, o Ayrton Lucas, no finalzinho do jogo, entrou o Varela. E se correu. Correu muito. E você viu que ele sai de maca, inclusive. Não sei se é porque faltou ar ou porque estava faltando perna. Então, também sente o desgaste. Porque o Flamengo também está, por mais que tenha um elenco mais forte, também sente o desgaste de um jogo em cima do outro. 23 jogos. E o Flamengo não vai ter, ao contrário de muitos, a parada no meio do ano. Que vai ser hora de dar uma resgatada. E a LDU fez 11 jogos no ano, o Flamengo 23. Ah, mas começou com os moleques. Tudo é verdade, mas são 23 jogos oficiais do Flamengo. A LDU fez 11 e teve até adiamento de jogo. Então, assim, quando o encapa... Felipe Luiz. Queria muito. Felipe, boa noite. Boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação. Quito, né, não conseguiu vencer. Saiu lá com um resultado bom, um empatezinho, não é um resultado ruim. O Vasco também empatou no jogo de hoje contra o Lanús. O Inter empatou em 3-3, o Inter estava perdendo de 2-0. Os caras fizeram 3, o Inter fez um gol, os caras fizeram o terceiro, né? Na verdade, deixa eu ver aqui. Parece que os caras fez o 3-0 e 3-0 e o Inter foi buscar um empate, né? 3-0, 43 minutos do primeiro tempo, tava 3-0 pro Nacional do Uruguai. Rapaz, você tá ganhando de 3-0, cara. Jogando fora de casa, você faz 3-0 e deixa empatar, meu irmão. É loucura, né? Porque se você fez 3-0, você teve um poder de fogo muito grande. E deixar o adversário empatar, aí é uma baita de uma sacanagem, né? Arregou. É a baita de uma arregada. Vamos ver aí como vai ser os próximos jogos da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana, né, galera?